Paz do Senhor a todos, que Deus possa abençoar a sua vida nesse momento. Trago da parte de Deus uma palavra poderosa para você, uma palavra de fortalecimento, uma palavra que pode transformar a sua vida. E eu quero compartilhar com você essa palavra a qual Deus tem colocado ao meu coração, que se encontra em Marcos, capítulo de número 8, a partir do versículo 27. Eu quero compartilhar com você esse momento, que nos diz assim a palavra de Deus. E saindo Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia e de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros, Elias, mas outros, um dos profetas. E ele lhe disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: tu és o Cristo. E admoestando para que a ninguém dissesse aquilo, e começou a ensinar-lhe que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciões, pelos príncipes dos sacerdotes, pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: retire-se diante de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas somente aquelas que são dos homens. Eu quero compartilhar com você essa palavra de transformação. E o título, o tema para essa passagem é: não abandone a sua cruz. Não abandone a sua cruz. Aconteça o que acontecer, caminhe com Jesus. Aconteça o que acontecer, não se afaste dos caminhos de Deus. Nunca se distancie desta palavra viva, uma palavra eficaz, uma palavra que traz esperança e ânimo para nós nos dias em que nós estamos vivendo. Uma palavra de transformação, uma palavra que vai compactar, que vai fazer que toda a sua família seja fortalecida em nome do Senhor Jesus. Quando Jesus estava saindo, passando pelas partes de Cesareia, de Filipe, juntamente com os seus discípulos, Jesus ele pergunta para os seus discípulos, ele faz uma pergunta, ele diz assim: o que os homens acham que eu sou? O que eles estão falando que eu sou? Então uns falaram assim: olha, estão dizendo que o Senhor é João Batista. O outro diz: olha, estão dizendo que o Senhor é Elias. E outros falavam assim: estão dizendo que é um dos profetas. O povo estava confuso. O povo não sabia quem era Jesus. O povo não estava tendo conhecimento de quem era Jesus, o poder que Jesus tinha, a missão de Jesus para salvar a humanidade. Aquele povo estava cego a esse respeito. Só que Jesus queria também saber a respeito dos próprios discípulos, daqueles que estavam andando com Jesus. Jesus queria saber também a opinião deles. E Jesus perguntou: mas e vocês? O que vocês acham que eu sou? Então Pedro, tomando a palavra, Pedro disse assim: tu és o Cristo. E quando Pedro fala isso, pela revelação do Espírito Santo de Deus, Jesus então começa a falar abertamente para eles tudo o que ia acontecer com ele. Que o Filho do Homem ia ser rejeitado, que o Filho do Homem ia ser crucificado. Jesus começa a contar a história, Jesus começa a falar tudo o que ia acontecer com ele. Mas Jesus disse: mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. Só que quando Pedro ouve esta palavra, Pedro chama Jesus ali à parte e Pedro faz algo que ele não deveria ter feito. Pedro começa a repreender Jesus, contrariar Jesus. Pedro começa a contrariar Jesus, dizendo que de maneira nenhuma aquilo ia acontecer. Então Jesus ele olha para os seus discípulos e Jesus chama Pedro e diz assim: para longe de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque conhece somente as coisas
do homem, mas a de Deus não conhece. Jesus repreende, Jesus afasta de mim, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas somente as coisas que são do homem. Nós somos assim, a humanidade é assim. Quantas vezes nós temos dificuldade, o povo tem dificuldade de compreender aquilo que é de Deus, as coisas que é de Deus. E para nós compreender as coisas que são de Deus, nós temos que começar a andar conforme a vontade de Deus, conforme a sua palavra, andar com Cristo, caminhar com Cristo, caminhar com o nosso Salvador, para que nós possamos compreender a sua vontade. Aquele povo estava confuso, aquele povo não sabia quem era Jesus. Uns estavam falando João Batista, o outro estava falando Elias, o outro estava falando um dos profetas. Mas Jesus, ele queria saber: o que você acha que Jesus é? Eu pergunto para você nesse momento, e você, o que você acha? O que Jesus é para você? O que Jesus é para a sua família? Será que estamos confusos? Porque muitas pessoas nos dias de hoje ainda estão confusas, não têm o conhecimento. Precisamos ter fé no Senhor, mas a fé ela só vem quando nós ouvimos a palavra, e que nesse momento esta palavra possa gerar fé no seu coração, fé na sua alma, fé no seu espírito, fé para te fortalecer, fé para trazer paz para a sua vida nesse momento de turbulência, para você começar a descansar no Senhor. Descansa no Senhor Jesus. Creia. Mais na frente nós vamos ver que Jesus, ele olha para os seus discípulos e fala assim que devemos tomar a nossa cruz, chamando a si. Ele chama a si os seus discípulos com a multidão. Ele chama. E ele diz assim: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. A cruz de Cristo. Meu querido, amado em Cristo, eu quero dizer algo para você, que a cruz de Cristo, ela tem um símbolo, e o símbolo que ela tem é de dor, sofrimento, renúncia, principalmente renúncia pessoal. Isso tem o símbolo da cruz. Quando nós começamos a seguir Jesus, pegar a nossa cruz, é quando nós seguimos, entregamos a nossa vida para Jesus, entregamos o nosso caminho ao Senhor Jesus e confiamos nele. E Ele tudo fará para cada um de nós. Precisamos ter essa certeza, precisamos ter essa convicção que nós vamos sofrer, nós vamos padecer, mas que Cristo está conosco. Ele nunca nos abandona, nunca vai nos abandonar, jamais. Creia no poder de Deus, porque aquele que perder a sua vida por amor de Cristo, acha lá, ou em outras palavras, vai salvar a sua vida. Creia, aconteça o que acontecer, fique firme com o Senhor Jesus. Não desista do Senhor. Volte o mais rápido possível para os caminhos de Deus. Ele está te chamando. Está sofrendo, mas volta. Vamos sofrer com Cristo, porque a esperança é Cristo. É somente Ele que tem promessa de vida eterna. Eu quero dizer para você que Cristo, Ele é o Filho de Deus. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Salvador. E é através dele que nós somos salvos, que nós alcançamos a vida eterna. E nós só temos fé quando nós ouvimos a palavra dele. Não a palavra do homem, mas a palavra de Deus. É a palavra de Deus que traz força. É a palavra de Deus que traz ânimo. E é esse ânimo que está vindo sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida, porque você é importante para Deus. Não importa, nós não estamos aqui para julgar. A palavra de Deus não veio para julgar, mas veio para salvar. Deus não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Deus não tem prazer na morte de um pecador, mas Deus tem prazer quando um pecador se arrepende a Ele. Coloca a mão na sua consciência. A melhor coisa que nós temos que fazer é andar com Cristo, é andar com Jesus. E Jesus te ama, tem uma grande obra na sua vida. Entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Que a graça e o poder de Deus possa sempre estar reinando sobre a sua vida para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.